Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você está bem? Amém. Antes de nós começarmos, eu queria que você dedicasse um minutinho, mais um pouquinho, desfrutar dessa presença. Amém? Enquanto você está aí no seu lugar, desfrutando da presença, ore ao Senhor e eu vou orar aqui. Eu creio que aquilo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração vai comunicar ao seu também. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado porque a tua unção é latente neste lugar. Obrigado porque vale mais um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares, Pai. A sua presença é suficiente. É na tua presença onde há plenitude de alegria. Obrigado, Senhor, porque nós somos completos em Ti. Nós fomos criados para Te adorar. Nós fomos criados, Pai, para contemplar a Tua presença. Que nós possamos estar conscientes da presença que habita em nós e manifestar com glória e poder. Obrigado, Espírito Santo. Se mova neste lugar. Fique livre. Que eu seja um canal desobstruído para aquilo que o Senhor deseja fazer essa noite. E eu creio que você não sairá da mesma forma que entrou. Na autoridade do nome de Jesus. Se você estava triste, não está mais. Se existia falta, vai ter abundância. Obrigado, você é um portador da presença de Deus. Conscientes da presença que carrega. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Obrigado por olhos iluminados para perceber a tua presença, a tua unção se movendo neste lugar. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Eu entrego tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria de agradecer o pastor Lucas e a Camila, honrar a vida deles, pela oportunidade, pela confiança de sempre. Estou aqui para servir vocês, amo vocês. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir ela em Êxodo 33. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Eu vou ler na versão Almeida atualizada. Diz assim, você conseguiu achar? Todos acharam? Êxodo 33, 1. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra a respeito a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo adiante de vocês, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Bom, enquanto eu estava orando e meditando sobre aquilo que nós falaríamos no culto dessa noite, eu estava em um culto, o Espírito Santo colocou uma frase no meu coração. E essa frase era mais ou menos assim: a verdadeira satisfação de todo homem e toda mulher é poder ter pleno relacionamento com Deus. E quando eu comecei a pensar sobre o que é plenitude de relacionamento, eu comecei a perceber o quanto nós deveríamos valorizar a presença. Porque sabe, você tem relacionamento e através da presença que habita em você, você pode valorizar esse relacionamento. Sabe, Deus deseja que nós tenhamos relacionamento com Ele. E não é o relacionamento do tipo interesseiro. Talvez muitos de vocês conheçam aquele amigo ou colega que ele liga para você e automaticamente você fala: eu não preciso nem atender para saber, ele vai me pedir alguma coisa. E sabe, não é esse tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. O relacionamento baseado no interesse, mas naquilo que Ele é. E a gente precisa entender esse comportamento, porque sabe, eu tenho uma filha de 2 anos,
E normalmente ela tem sido muito chatinha ultimamente. E se eu talvez entregar ela no seu colo, talvez ela não queira. Ela faça alguma birra. Mas tente chamar ela segurando um sorvete. A feição dela muda e ela vai direto para o seu colo. Mas sabe, é o relacionamento baseado não em quem você é, mas naquilo que você pode dar. Nós precisamos valorizar a presença, valorizar aquilo que Ele é, e menos interessados naquilo que Ele pode nos oferecer. E eu queria demonstrar através das Escrituras 2 tipos de comportamento: aquele que valoriza a presença do abençoador, e aquele que valoriza somente aquilo que o abençoador pode dar, somente aquilo que ele pode te oferecer. Mas antes, eu queria contextualizar o texto que nós acabamos de ler, né? Então, o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Ele conta a história de como o povo saiu da escravidão do Egito por mais de 400 anos, até a terra prometida, a terra de Canaã. E nesse trajeto, liderados por Moisés, eles andam no deserto até chegar na terra prometida. Mas nesse caminho, alguns capítulos anteriores ao que nós lemos, a gente vai ver Deus ordenando a Moisés: olha, suba no Monte Sinai que eu vou instruir você. Ele começa a instruir Moisés, o povo fica aguardando lá embaixo. E enquanto Deus instruía Moisés e dava as tábuas dos 10 mandamentos, aquele povo começa a ficar desesperado. Porque passa dia, passa noite, nada de Moisés descer. Então, eles começam a desesperar e começam a pressionar Arão para que ele crie um bezerro de ouro. Então, eles queriam dar uma identidade ao Deus invisível. Na verdade, eles nem estavam querendo criar um outro Deus. Eles falaram: vamos construir um Deus que tirou a gente do Egito. É nesse momento que Deus fala com Moisés: olha, o povo está muito doido lá embaixo. Está doido demais, está achando que eu tenho a imagem de um bezerro de ouro. Desce lá. Então Moisés desce, resolve aquela bagunça. E aí depois ele vai diante do Senhor. E aí, quando ele vai falar diante do Senhor, ele fala: perdoa esse povo. Ele começa a negociar com Deus, porque Deus falou: olha, por mim eu destruí. Mas Moisés vai negociando com Deus, vai falando, a ira de Deus vai se aplacando. E é nesse momento, nesse contexto, nós entramos no capítulo 33. E parafraseando o que nós lemos, basicamente Deus está falando: ok, Moisés, entendi. Vamos fazer o seguinte: eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Todos os seus inimigos, eu vou garantir que todos os seus inimigos saiam das terras que eles estão ocupando, que não era para eles ocuparem. A graça e o meu favor vão adiante de vocês. E sabe, se eu fizer uma pausa até aqui e eu perguntasse para você: você acha que isso é uma notícia boa ou ruim? Bom, a graça e o favor de Deus. Deus está falando: eu vou garantir a promessa que eu prometi à sua descendência. Parece uma notícia boa. Só que no verso de número 3, ele vai dizer: eu não irei no meio de vocês. E é nesse momento que o povo começa a prantear, a chorar. E a Bíblia vai dizer que eles tiram as suas joias. Mas por que eles fazem isso? Primeiro que as joias eram um costume e uma cultura egípcia. Eles ficaram por 400 anos no Egito. Parte daquela cultura se misturou com a cultura dos hebreus. E eles estavam carregando aquilo durante o deserto. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles receberam essas más notícias, eles tiraram as suas joias. Em traduções mais antigas diz os seus atavios. E quando eles tiram, eles estão se arrependendo, dizendo: Senhor, eu estou reconhecendo que eu não quero me comportar mais do jeito que o povo egípcio se comportava. Eu abro mão das minhas joias. E uma ruptura de identidade daquele povo acontece naquele momento. A Bíblia vai dizer que desde o Monte Horebe em diante, eles nunca mais usaram joias. Eles abriram mão, porque eles entenderam o quão pesada era aquela notícia. Sabe, a gente precisa entender isso. A gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia. Pela perspectiva bíblica, ter a bênção e o favor de Deus, mas sem desfrutar da sua presença, não é nada. Não tem valor.
Então, nesse momento, eles abandonam aquela identidade, que faz com que Deus não se agrada. Então, eles começam a desfrutar e valorizar dessa presença. É claro que as bênçãos, ela tem o seu lugar. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador significa recompensador, abençoador. Então, abençoar não é aquilo que Deus faz, mas é aquilo que Ele é. Faz parte do caráter de Deus. Então, eu não estou falando que você vai viver uma vida de necessidade, uma vida de só prova, e que nada Deus vai suprir. Você vai viver sim de maneira sobrenatural. Só que nós não podemos dar o valor que nós damos às coisas. Nós não podemos elevar o valor daquilo que Ele pode nos dar e desconsiderar aquilo que Ele é. Porque a gente vai empurrar Deus para um comportamento de ocupar a segunda posição. Ele precisa ocupar a primazia das nossas vidas. Isso não é à toa, isso não é um texto jogado, onde Deus falou, coloca aí para registro histórico. Não. Em 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, estas coisas aconteceram com eles. E aí, esse eles é o contexto, povo no Egito. Estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Então, Paulo está dizendo, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa advertência foi escrito. Então é para a gente olhar e não copiar esse tipo de comportamento, de que valoriza mais as bênçãos do que aquilo que ele é. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o comportamento do interesse, aquele que está mais interessado naquilo que Deus pode te dar. Em Gênesis 32, a Bíblia vai contar um episódio onde Jacó luta com um homem. Só que esse homem, na verdade, é uma teofania, que é uma aparição de Deus limitada na velha aliança. Isso tão é verdade que depois da luta, Jacó vai dizer, eu lutei com Deus, eu vi Deus face a face. Então, Jacó estava lutando com Deus face a face, de maneira limitada, uma teofania. Então, a Bíblia vai dizer que eles vão lutar até o romper do dia. E quando os dois já estão cansados, lutando, Jacó vira para ele e diz assim, eu não vou te largar, eu não vou deixar de lutar se você não me abençoar. E aparentemente parece algo bom, eu quero a bênção. Só que todo o esforço e toda a dedicação de Jacó estava simplesmente aquilo que ele poderia dar, não estava em desfrutar da sua presença. E sabe, muitas das vezes nós estamos replicando esse tipo de comportamento, interessados naquilo que ele pode nos dar, mas não em quem ele é. No Novo Testamento, João 6, a Bíblia vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes. A multidão fica maravilhada. O pastor pregou sobre isso, né? Discípulo ou multidão. Então as pessoas começam a ficar maravilhadas e a Bíblia vai dizer que eles começam a cogitar de fazer Jesus rei, de maneira forçada. Então é nesse momento que Jesus se ausenta e vai orar. Uma clara evidência que ele prefere relacionamento com a presença. Jesus tinha relacionamento. Nós precisamos entender esse comportamento de Jesus como algo a ser seguido. Só que no verso de número 26, então, João 6, 26, Jesus vai dizer, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus estava falando? Ele estava falando, vocês não querem me fazer rei porque vocês me reconheceram como Messias. Vocês querem me fazer rei porque eu resolvi o problema de vocês de barriga vazia. Vocês estão interessados naquilo que eu posso dar, mas não em quem eu sou. E onde esse tipo de comportamento humano começou? Alguém sabiamente uma vez disse que quando você tem dúvida sobre algo, você deve voltar ao início. E quando nós vamos em Gênesis, nós começamos a perceber que Adão foi criado para ter relacionamento com Deus. Esse foi o propósito primário, que Adão pudesse ter relacionamento pleno com Deus. Só que Deus também criou prazeres secundários para Adão. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus criou toda sorte de árvores no jardim. O que é isso? Deus não criou somente uma árvore com um sabor, com uma fruta só. Ele fez várias, para que ele pudesse desfrutar daquilo.
A Bíblia vai dizer que quando Deus olha para o homem, não é bom que ele fique só. Então ele cria a mulher para ter relacionamento no âmbito físico e da alma. Mas Deus estava dando um recado, deixando bem claro, que ele não abriria mão do seu relacionamento com o homem. Toda vez, na viração do dia, Deus tinha intimidade e comunhão com o homem. Então Deus estava deixando claro que as demais coisas não poderiam competir com o desfrute da sua presença. O problema é que quando o homem peca, ele perde o pleno relacionamento com Deus, e um vazio se estabelece no homem. Então o homem tenta desesperadamente se saciar com aquele vazio, com coisas que no final das contas só vão deixar ele com mais sede, com os prazeres secundários. Então o homem, nessa empreitada, fica insatisfeito. E por isso você vê muitas das vezes pessoas o tempo todo tentando se satisfazer de todas as formas, com coisas que na verdade só vai dar mais sede a elas. É como se bebesse água do mar. O segundo comportamento é o comportamento de quem entende que a verdadeira satisfação de todo homem e mulher é em ter pleno relacionamento com o homem. Agora, como que eu tenho pleno relacionamento com Deus? Por causa do pecado. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus é o mediador da nova aliança. Jesus nos reconciliou, nos reconectou ao Pai, e hoje nós podemos ter acesso a Ele, nós temos relacionamento com Ele, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando você aceita a obra redentora de Cristo, e você se identifica com aquilo, automaticamente você é reconciliado. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem, você é recriado por dentro. Então todo aquele foco nos prazeres secundários começa a mudar. Bom, eu não sou mais saciado por essas coisas, eu sou saciado pela presença de Deus. O nosso foco não devia ser nas coisas que Ele pode nos dar, porque aquilo que Ele pode nos dar é uma mera consequência de quem Ele é, mas não é o mais importante. No livro de Salmos, o salmista vai dizer: na tua presença há plenitude de alegria, e na sua destra há delícias perpétuas. O salmista está falando: olha, não existe lugar melhor para estar do que na sua presença. É aqui que eu me sinto satisfeito, é aqui que eu me sinto pleno. O quanto você tem valorizado a presença? Sabe, essa ilustração que nós fizemos desses dois tipos de comportamento, aquele que valoriza aquilo que pode dar e aquilo que valoriza quem ele é. Eu li uma vez num livro, eu achei interessante aplicar aqui. Era uma ilustração, que talvez através da ilustração a gente consiga entender melhor. O livro dizia mais ou menos assim: ofereça a uma criança pequena escolher entre ter o pai em casa na manhã de Natal, sem presentes, ou um pai ausente, uma pilha de presentes debaixo da árvore. A criança talvez escolha os presentes, mas só aqueles que alcançam a maturidade dão mais valor à bênção da presença do que à bênção dos presentes. Nós precisamos sair de um lugar de imaturidade e recorrer a Deus somente naquilo que Ele pode nos dar. Se você só ora ao Senhor pedindo alguma coisa, ou oração em línguas emergenciais, porque aconteceu alguma coisa, sabe, você não está valorizando a presença quanto você está dizendo. Quão importante é a presença de Deus no seu dia a dia? Sabe, porque alguém que valoriza, conserva essa presença diariamente. Ela considera ela diariamente. E aí eu vou te fazer algumas perguntas para você ter um termômetro dentro do seu coração. Se hoje o Senhor aparecesse para você, dizendo: Ângelo, tudo aquilo que você está crendo vai acontecer. Eu vou enviar um anjo à frente de você para garantir aquilo que você está crendo acontecer. Mas eu não irei no meio de você. Eu não vou estar com você. Será que você conseguiria perceber essa como uma notícia ruim? Se Deus aparecesse para você dizendo: olha, está tudo liberado, não tem mais consequência do pecado, você continuaria lutando contra o pecado? Porque se você pensa que isso é uma notícia boa, você não está deixando de pecar por causa dele, mas por causa de você. Se eu parar de pecar, o que eu ganho com isso? Se Deus dissesse que não há mais bênção financeira para quem oferta, será que você continuaria ofertando?
Sabe, quando aquele povo recebe aquela má notícia, a Bíblia vai dizer que eles choram, que eles tiram as suas joias. Mas em Êxodo 33:15, se você puder colocar na tela, Êxodo 33:15, Moisés vai dizer: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés está falando: opa Deus, espera aí, esquece terra prometida, esquece um anjo diante de nós, esquece essas bênçãos. Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Lembrando que eles estavam no deserto. Falou: melhor nos deixar aí no deserto, porque se eu for sem você, não vale a pena. Não vale a pena desfrutar a bênção dos presentes sem a bênção da presença. Amém? Jesus, nos evangelhos, vai dizer assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que coleciona pérolas preciosas. E esse homem, quando encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para conquistá-la. Sabe o que ele está falando? Ele está falando: existe algo que é bem mais precioso, e eu abro mão de todas as demais coisas para conquistar aquilo que é precioso. Nós precisamos valorizar e dar o devido valor àquilo que nós dizemos que é importante. E através das Escrituras a gente percebe que o relacionamento com Deus e com a presença de Deus é o mais importante. Esse é o tipo de comportamento que nós devemos imitar. E como eu valorizo a presença? Talvez agora você já saiba: ok, eu preciso valorizar a presença, eu preciso considerar, eu não posso estar somente num relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele pode me dar. É claro que Ele vai te dar, porque Ele é um bom pai e dá boas coisas aos seus filhos. Mas o meu foco não é esse, amém? Então, em primeiro lugar, nós valorizamos a presença através da busca. E o que é isso? Por exemplo, quando você quer muito uma coisa, você começa a buscar, certo? Você começa a se interessar por algo. Então vamos supor, eu quero um carro, então eu começo a pesquisar sobre o carro. Eu começo a ver o melhor modelo, a quilometragem, a cor mais bonita, aquilo que se encaixa dentro do meu orçamento. Enfim, eu começo a consumir conteúdo sobre aquele carro. Então isso é uma busca. E cada vez que eu busco aquilo, é como se eu tivesse uma fome de querer mais, até eu alcançar aquilo. Aquilo se torna precioso para mim. Então todo o conteúdo relacionado eu começo a consumir. E aí eu pergunto: que tipo de fome você tem sentido ultimamente? Será que é somente pelas coisas materiais? Na tentação do deserto, Satanás chega para Jesus e diz assim: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus vai dizer sabiamente, através das Escrituras: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outro versículo Jesus vai falar assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus estava falando? Eu não sou saciado por aquilo que é natural. Eu dou valor e eu sou saciado por aquilo que é espiritual. A fazer a vontade do meu Pai é mais importante do que um prato de comida. Eu estou dando o devido valor, aquilo que tem valor. Nós precisamos entender isso. Quanto tempo você tem entregue ao Senhor? Sabe, quando eu estava meditando sobre isso, a gente acha que valor está atrelado somente a dinheiro. Mas sabia que o seu tempo é valioso? Quem concorda com isso? O tempo vale mais do que dinheiro às vezes, certo? E aí a pergunta: o quanto tempo você tem entregue ao Senhor é o quanto você valoriza Ele. Porque se o tempo é uma moeda, quanto tempo eu tenho me dedicado ao Senhor? Então a gente precisa fazer essa análise. Quanto você tem buscado ter relacionamento com Ele? Porque sabe, não adianta dizer que a presença é mais importante. Não adianta cantar: a tua presença é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Mas não ora, não lê a Bíblia, não tem devocional, mal entrega o culto racional ao Senhor. Desculpa, é o tipo de relacionamento que diz assim: você é importante para mim, mas eu não faço questão nenhuma de estar com você. Não faz sentido. Então a gente precisa não somente cantar, mas sim analisar que aquilo que nós estamos cantando é aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos cantando.
Eu me lembro uma vez que eu estava numa correria, e assim, fiquem tranquilos, que essa palavra me deu um soco na boca do estômago, então veio para mim primeiro, tá? E veio várias vezes. Mas eu lembro que eu estava num dia naquela correria, acordei já atrasado, quando você acorda já atrasado, comecei estudando, servindo ao Senhor, trabalhando, e assim, fazendo todas as coisas do dia. Só que aquele dia eu não li, não ouvi uma ministração, não fiz um devocional, não entreguei nada ao Senhor. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito de me exercitar. Eu não gosto de ficar parado, não gosto do sedentarismo. Eu estava me arrumando para ir para a academia. E o Espírito Santo falou, e o nosso momento? Você fez tudo que tinha para fazer. Em que horas você vai se dedicar à minha presença? Então naquele momento eu percebi, o Espírito Santo falou, não vá. E eu parei o que eu estava fazendo. E eu comecei a erguer as minhas mãos. Eu comecei a adorar onde eu estava. Até minha esposa chegou depois, casa toda apagada, e eu no meio assim da casa, o que é isso? O que aconteceu? Você não ia para a academia? Falei, não, hoje não. Aí talvez tenha algum irmão dizendo, glória a Deus, o Espírito Santo não quer que eu vá para a academia. Ele não quer que eu cuide do meu corpo. Tá vendo? Para que isso? Mas sabe, não é isso. Até porque talvez você precise. Mas ele estava dizendo assim, talvez você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta, para ter um momento comigo. Talvez para você seja um filme, seja uma série, seja um café. É lícito? É. Mas você precisa dar valor àquilo que pede valor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando nós falamos em tempo, nós vemos Jesus, por exemplo, dizendo e repreendendo o comportamento daqueles que ofertavam aquilo que sobrava. Fala, esses daí estão dando aquilo que sobra, mas essa aqui entregou tudo ao Senhor. Só que a gente pensa sempre no valor, no dinheiro. Mas quanto tempo você tem ofertado ao Senhor? Porque se você só dá aquilo que te sobra, você está na mesma condição daqueles que foram repreendidos por Jesus. Muitas das vezes nós estamos fazendo tudo aquilo que nós precisamos fazer. E aí chega no final do dia, nós temos uma oração de 5 minutos antes de dormir. E a gente acha que a gente está valorizando a presença. Eu digo que não. Em segundo lugar, quem valoriza a presença, cultiva um padrão de comportamento. E o que é isso? Todos conhecem a história de José? José do Egito? Então, essa história é muito legal porque ela fala muito sobre caráter. E sabe, a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que José colocava as mãos prosperava. Então, José vai para o Egito, vendido como escravo. Ele começa a servir Potifar. Então, a mulher de Potifar coloca os olhos nele. Não só os olhos, mas querendo se deitar com ele. E aí, nessa situação, em Gênesis 39:9, José vai responder a ela assim: não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele, falando de Potifar, não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Senhor? Valorizar a presença também é se opor ao pecado. É ter um padrão de vida que honre a presença que você carrega. Em todo o tempo que nós lemos na Bíblia, vai dizer, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Por quê? Porque José cultivava a presença por meio de um comportamento que não afastava Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos aperfeiçoados na santidade, no temor do Senhor. Então é quando vem uma tentação, é quando vem algo que eu preciso ter consciência da presença que eu carrego. Eu falo, não, eu tenho um padrão de comportamento. Eu preciso ter um padrão de comportamento que valorize a presença que eu carrego. Talvez, para quem estava olhando de fora a vida de José, vai falar, rapaz, esse homem Deus abandonou. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Foi lançado na prisão, e na prisão se esqueceram dele. Para quem está de fora, meu Deus, esse homem foi abandonado por Deus. Mas a Bíblia está dizendo que não.
que Deus era com ele em tudo que ele fazia. Porque às vezes a gente está se baseando nos caminhos, né? Sabe, às vezes o fato de as coisas estarem caminhando bem não quer dizer que Deus está aprovando seus métodos. A gente precisa desmistificar a ideia de que só porque está tudo certo é porque Deus está no meio. Errado. Se for assim, José era o pobre coitado. Você quer um exemplo? Vamos voltar lá para o Egito? Vamos lá voltar para o deserto? A Bíblia vai dizer que o povo começa a reclamar que estava com sede. Aí Deus falou assim: Moisés, fale a rocha e vai sair água. E aí Moisés, tanto quanto irritado, vai lá e fere a rocha. Só que sai água. Quem está olhando de fora, relacionamento com Moisés e Deus está top. Por quê? Os milagres estão acontecendo, os dons estão se manifestando, mas e o fruto? Você acha mesmo que Deus aprovou o comportamento de Moisés? A Bíblia vai dizer que depois daquele episódio, ele chama Moisés e Arão e fala assim: porque vocês não creram em eu demonstrar a minha santidade àquele povo, vocês não vão entrar na terra prometida. Aleluia. No Salmo 73, eu queria que colocasse na tela, Salmo 73, 12. O salmista, ele vai falar algo que talvez já tenha passado pela minha e pela sua cabeça, várias vezes. Se tivesse que dar um nome para esse salmo, seria assim: por que os ímpios prosperam? Porque a indignação dele, muitas das vezes, é a nossa indignação. A gente está falando, mas eu estou amando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Mas eu quando olho para o ímpio, que não tem relacionamento com Deus, que faz tudo de errado, só prospera, troca de carro, viaja todo ano, o que está acontecendo? E aí o salmista faz esse questionamento, ele vai dizer: eis que estes ímpios sempre estão tranquilos, aumentam as suas riquezas. Então ele começa a se indignar com aquilo. Só que quando chega no verso de número 17, eu queria Salmo 73, 17, coloca para mim. Ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus e eu descobri o fim deles. Uma vida eterna sem Deus, sem comunhão com Ele. Não. Quem está bem é quem valoriza a presença. Quem está bem é quem cultiva a presença e o relacionamento com Deus. Sabe, não importa quanto você tem na sua conta. Isso não importa. Você precisa dar menos valor às coisas materiais, sabe? Porque o que eu percebo é quanto menos valor eu dou às coisas materiais, mais Deus tem prazer em me dar. Porque aquilo não vai disputar o controle do meu coração. Paulo vai dizer: tudo aquilo que eu achava que era importante, eu considerei como lixo. Paulo entendia isso, ele falou: olha, aquilo que eu achava que era importante, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aquilo que eu achava que tinha valor, não tinha. Virou nada, porque sem a presença dele não há nada. Em Mateus 6,33, a Bíblia vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando assim: valoriza a minha presença, valoriza o reino do meu Pai, e eu não vou ter problema nenhum em te dar as demais coisas. Em terceiro e último lugar, alguém que valoriza a presença, anda consciente da presença que carrega. A presença no Antigo Testamento, ela vinha sobre as pessoas. Então ela vinha sobre sacerdotes, reis, juízes e profetas. Ok? Era uma presença limitada, numa glória transitória, numa aliança inferior, baseada em promessas inferiores. Mas na nova aliança, você é o portador da presença de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E o que isso significa?
quando você anda consciente da presença, que você é um portador da presença, sabe? A glória de Deus acompanha onde você está. Então, se você entra num lugar ruim, as coisas vão ter que melhorar. Se você entra num lugar de escassez, a abundância começa a vir. Se você entra num lugar que tem enfermidade, a cura vai precisar se manifestar. Porque você carrega a presença de Deus em você. Agora, sabia que é possível você carregar, ser o portador da presença, e você não andar consciente dela? 1 Samuel 7 e em 1 Crônicas 13, são histórias paralelas. A Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E sabe, você não vai ver registro bíblico nenhum de alguma coisa acontecendo com Abinadab. Estava lá, a Arca da Aliança. Sabe, a Arca da Aliança é a presença de Deus no Antigo Testamento, habitava dentro da Arca. Só que a Bíblia vai dizer que quando Davi resolve trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele deixa por um período de 3 meses na casa de Obed-Edom. E nesses 3 meses, a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que Obed-Edom fazia, prosperava. A tal ponto de a notícia chegar para Davi, Davi falou, eu preciso dessa presença em Jerusalém. Agora, por que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab? E não aconteceu nada, em 3 meses na casa de Obed-Edom, tudo o que ele fazia prosperava. De verdade, eu creio que um tratou a presença como normal, e o outro valorizou a presença que estava ali. E por isso, durante esses 3 meses, o Senhor abençoou tudo aquilo que ele fazia. Você pensa que é diferente na nova aliança com você, sendo o portador da presença? Então, quando você valoriza a presença, você manifesta a presença. A palavra manifestar significa trazer do invisível algo que não é conhecido para o visível se tornando conhecido. A presença, ela está em você. E você não depende de um arrepio. Você não depende de uma sensação, foi o que o pastor falou. Só que quando você começa a considerar a presença como algo que não é normal, que é o próprio Deus habitando em você, e você começa a buscar, desejar, valorizar aquilo que era invisível, passa a ser manifesto visivelmente. É um processo que começa de dentro para fora. Sabe? É Deus se revelando não somente no seu íntimo, no seu espírito, mas nos seus sentidos, tomando uma consciência tão grande da presença, a fim de manifestar a glória e o poder de Deus. Uma outra coisa, a presença não sai de você, a presença não sai e entra em você. Sabe, essa ideia é do Antigo Testamento. A presença habita em você. Por muito tempo eu ouvi as pessoas falar, olha, não vai aí que Deus para na porta. Não faz isso, porque senão a presença de Deus se ausenta. Não faz isso, porque senão a presença de Deus fica no porta-mala, na caixa de ovos. Ninguém pegou a referência? Gente, a presença habita em você. Nós precisamos andar conscientes dessa presença. Aleluia. De verdade, nós precisamos andar consciente da presença. Muitas das vezes nós não estamos considerando como deveríamos, e por isso nós não estamos manifestando a luz onde há trevas. Sabe, nós precisamos ter um comportamento que, sabe, se a pessoa está com dor de cabeça, você entra naquele lugar, ela falou, uau, eu estava com dor de cabeça, mas quando você entrou nesse lugar, minha dor de cabeça foi embora. Isso é andar consciente da presença. Porque você vai manifestar ela onde você estiver. Porque você está carregando o próprio Deus em você. E as pessoas à sua volta, você talvez vai ser o farol nas trevas para essas pessoas. Então a presença precisa se manifestar. Eu ouvi um testemunho uma vez, no Verbo da Vida Sede, o Theo Hayashi que deu esse testemunho.
e ele falou sobre a história de um zelador. E esse zelador, ele era um homem muito simples, mas ele tinha a presença de Deus, e ele era consciente da presença de Deus. E sabe, em 11 de setembro de 2001, ele estava trabalhando aquele dia, quando ele ouviu o barulho do avião atingindo a primeira torre. Aquele prédio tinha muitas pessoas importantes, milionários, pessoas extremamente importantes, e elas ficaram desesperadas. Então, naquele caos, naquele cenário caótico, ele entrou no elevador com mais 12 pessoas. No momento que eles estão descendo o elevador, o segundo avião atinge a segunda torre. E nesse momento o elevador trava, as luzes se apagam, e as pessoas começam a gritar: eu vou morrer! E aquele zelador, calmamente, diz assim: não, eu não vou morrer, porque eu carrego a presença de Deus. Então naquele momento ele encontra forças, abre a porta do elevador e retira as 12 pessoas daquele lugar, salvando todas elas. Sabe, naquele momento, não é o quanto ele tinha na conta, não é o quanto conhecimento ele tinha, mas a presença de Deus fez toda a diferença. Sabe, para o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aumentar o nível de conscientes da presença de Deus, porque isso vai fazer a gente andar numa esfera do sobrenatural. Você não é comum. Onde você entra com a presença de Deus junto. Você é o portador da presença, você veio para manifestar a glória e o poder de Deus. Charles Spurgeon vai dizer: Deus nunca está ausente, nós é que muitas das vezes estamos distraídos demais para perceber a sua presença. Que essa noite a gente saia convicto da presença que nós estamos carregando. Sabe, comece a meditar, desde valorizar a presença, doando o seu tempo. Valorizar, não somente tendo um relacionamento à base de interesse, mas buscando e desejando alcançar níveis maiores no Espírito. Sabe, que você possa ter um padrão de comportamento que honre a presença que você carrega. E que você possa andar consciente onde você estiver. Sabe, enquanto eu estava vindo para cá de Uber, eu não falei nada, eu entrei no carro e sentei. E a mulher, antes de ir embora, ela falou: ore por mim, por favor. Eu preciso da sua oração. Sabe, ela pôde perceber, ela falou assim: me coloque nas suas orações. Ela pôde perceber que eu era um portador da presença, só do fato de eu estar ali naquele lugar. Ela falou: não abra a porta, eu preciso que você ore. Sabe, tem muitas pessoas desejando aquilo que você tem, e elas não sabem o que é, elas dizem que é uma energia boa, mas você sabe que é a presença de Deus. Aleluia! Você é o portador da presença de Deus. A glória e o poder de Deus te acompanham. E é com essa consciência que eu gostaria que você ficasse de pé. Sabe, não há nada melhor do que sermos praticantes dessa verdade. Que nós não ficamos somente naquilo que nós ouvimos, mas nós vamos ter a oportunidade agora, eu encerrei um pouco antes, para a gente poder manifestar a glória e o poder de Deus. Se você puder fazer uma autoanálise, perceber que precisa se arrepender, porque você não tem valorizado o quanto a presença de Deus é importante para você, faça isso. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você passe a considerar a presença. Comece a valorizar a presença que habita em você. E eu creio que a unção vai pegar junto. Eu creio que você vai ser transbordado. Você não sairá da mesma forma que você entrou neste lugar. Você carrega a presença de Deus com você. E você vai manifestar ela hoje. Então fique livre. Se você quiser orar com algum dos seus irmãos e manifestar a glória e o poder de Deus, eu creio em nome de Jesus. Isso acontecendo, o Espírito Santo dando direções específicas. Eu creio em pessoas com quadro e diagnóstico sendo revertidos por causa da consciência da presença. Eu creio que um cenário de escassez mudando completamente, num piscar de olhos, por causa da presença que você carrega.
coisas sendo destravadas. Aqui é um lugar de libertação. Valorize a presença que você carrega. Nós vamos cantar uma música agora. Eu queria que você fosse o praticante dessa palavra. A Bíblia vai dizer que aquele que não pratica a palavra que ouve é semelhante a um homem que constrói o seu fundamento da sua casa sobre areia. Mas aquele que pratica constrói o fundamento sobre uma rocha. Vêm as tempestades, vêm as adversidades, mas ele permanece firme, porque ele sabe que tem a presença de Deus com ele, porque ele pratica aquilo que ouve. Aleluia. O teu refrigério habita a paz, excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo a tua presença. Aleluia. Na tua presença a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias que em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que
habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se você entrou aqui, é a primeira vez que você entra aqui neste lugar, e você nunca fez a oração, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria te fazer um convite. Sabe, tudo começa com um novo nascimento. Seu espírito é recriado e a presença de Deus passa a habitar em você. Se você está desejoso em receber essa presença, eu queria que você levantasse sua mão bem alto. Se existe alguém nessa condição, e você deseja receber a presença de Deus habitando em você, morando em você, sabe, não é uma transformação exterior, mas é uma transformação interior, para que você possa manifestar, onde você estiver, a glória e o poder de Deus. Todos nós, em algum momento, já fizemos essa oração. É a oração mais poderosa que você pode fazer. Se você nunca fez essa oração, levante a sua mão bem alto para eu possa ver. Aleluia! Vem aqui na frente, por favor. Aleluia! Existe mais alguém? Venha! Existe mais alguém? O Espírito Santo está se movendo. É perceptível a unção neste lugar. Aleluia. Mais alguém? Semelhantemente, se você já fez essa oração antes, mas você decidiu por conta própria desfrutar dos prazeres secundários e desvalorizou a presença por um padrão de comportamento errado, que não agrada a Deus, e nessa noite você se arrependeu e quer mudar o rumo da sua vida, o destino da sua vida, porque basta somente uma oração para o seu destino começar a ser traçado em outra direção. Se você está nessa condição, você já fez a oração, porém deseja se arrepender, vem aqui na frente. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia! O poder e a glória de Deus está se manifestando neste lugar. Não fique apático. Não fique apático. Não fique indiferente. Ei! A vida de vocês nunca mais será a mesma. A partir de hoje, a presença de Deus vai habitar em você. As pessoas vão desejar aquilo que você tem. E você está habilitado para reconciliar novas pessoas. Eu creio em nome de Jesus, na glória se manifestando, no poder de Deus. Sabe, a palavra deve vir acompanhada de poder. Se não somente é uma palavra, se não somente é uma palestra. Não é natural, você não é normal. Você é filho de Deus. Nesse momento eles estão sendo filhos de Deus. Você pode se alegrar,